Agora a gente vai falar com o advogado trabalhista, o Dr. Paulo, que vai dar um apanhado para a gente da questão do emprego, da questão dos direitos do trabalhador. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. O nosso contato é via Skype. Muito bom dia, doutor. Bom dia a todos. Doutor, é importante que a gente faça um paralelo neste momento, né? Teremos muitas perdas de emprego devido à crise, né? Realmente, os postos de trabalho, a tendência é que eles diminuam. Como o senhor vê esse cenário na questão trabalhista? O que pode ser feito para apaziguar isso, para que o Brasil não entre aí numa maré ainda maior de desemprego? Bem, bom dia a todos. Bom É uma dia. situação preocupante, uma situação de exceção que ocorre nesse momento, né? Que no direito se caracteriza como força maior ou caso fortuito. E nós temos dois direitos que precisam ser preservados: o direito à livre iniciativa, o direito dos empresários de realizarem sua atividade e o pleno emprego. Não é? Então, como conciliar esses dois direitos, que são direitos constitucionais previstos na Constituição? O que eu tenho falado em todos os momentos é o bom senso, é a transação, é cada um abrir mão um pouquinho dos seus direitos para preservar tanto a empresa quanto o pleno emprego. Existem algumas proteções que foram estabelecidas contra essas demissões, né? O teletrabalho é uma delas. Então, aquelas atividades que possibilitam a possibilidade do teletrabalho, então, a advocacia, por exemplo, é possível, né? As pessoas estão trabalhando de casa, via e-mail, reuniões virtuais. Uma outra alternativa é a antecipação de férias individuais. Então, antecipar as férias, concessão de férias coletivas, antecipação de feriados, banco de horas. A outra possibilidade é deixar o funcionário em casa e estabelecer um banco de horas, né? Uma outra possibilidade, talvez para preservar o pleno emprego, é a possibilidade de redução de salários, né? Isso tem sido criticado por alguns, né, com fundamento num princípio constitucional previsto no artigo 7º, que é o princípio da irredutibilidade do salário. Então, há um direito social previsto na Constituição. Mas nenhum direito é absoluto, ele deve ser compatibilizado com as situações que nós vivemos, né? Nenhum direito fundamental é absoluto. Tanto que o próprio texto constitucional fala, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. E o artigo 503 da CLT, que, segundo o meu entendimento, foi recepcionado pela Constituição, alguns afirmam que não, eu vou ler para vocês. É lícita, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo ser superior a 25%. Né? Então, uma outra medida é reduzir o salário em 25% para garantir o pleno emprego. Né? Então, essas seriam algumas medidas de conciliação, de transação, de solidariedade entre os empregados e empregadores para manter tanto a empresa quanto o emprego, o sustento de todos nós. Doutora, aqui é a Tayana, eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer. A empresa, ela é obrigada a afastar as pessoas do grupo de risco, certo? Como Não tem funciona a lei nesse caso? Veja bem, primeiro um aspecto constitucional, não é? A empresa, por força do artigo 5º da Constituição e por força do artigo 170, existe um princípio que é o princípio social da propriedade, a função social da empresa, não é? Então, a empresa, em toda a sua atividade, na atividade empresarial, ela deve zelar pela sua função social. O que é isso? Ela deve zelar não só pela sua atividade individual enquanto empresa, mas visando interesses meta-individuais, interesses coletivos, interesses da coletividade. E o interesse da coletividade é o artigo 6º da Constituição, o artigo 196, que diz a saúde é direito de todos. Então, a empresa, na sua atividade, deve ter esse norte, garantir o direito à saúde. E o artigo 157 da CLT estabelece alguns parâmetros. Cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança do trabalho, instruir os empregadores através de ordem de serviços, precauções, tomar o sentido de evitar acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Então, sem dúvida nenhuma, o papel do empregador diante da pandemia causada pelo Covid-19 consiste em obedecer as normas de segurança, medicina do trabalho, Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, visando
pela vida, pela saúde, pela integridade física dos seus empregados. Então, não tenha dúvida nenhuma que, num caso, a empresa está obrigada a uma responsabilidade de afastar imediatamente esse funcionário. Agora, doutor, é possível que as empresas façam a tal redução dos salários e a jornada de trabalho também pode ser reduzida? Sim, eu acabei de falar isso, né? O artigo 7º estabelece a irredutibilidade do salário, né? Mas o artigo 503 da CLT estabelece essa possibilidade de reduzir 25%. Né? Então, talvez seria uma alternativa, né, para conseguir garantir o pleno emprego. Agora, doutor, dentro disso, dentro dessa minha pergunta, como nós podemos proteger as demissões? Primeiro, pelo diálogo, pelo bom senso. Não é? Eu quero manter meu emprego e a empresa precisa manter a sua atividade. Eu, como empregado, também tenho que colaborar com a empresa. Se o teto da empresa cair, cai sobre a cabeça de todos nós. Quais seriam as medidas, né, de proteção contra as demissões? Primeiro, propor essa redução de salário, o teletrabalho, como eu falei, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, antecipação de feriados, banco de horas, ou seja, alternativas para que esse momento de crise seja superado e se garanta o pleno emprego. Agora, doutor, esses dias de isolamento podem ser descontados do salário do funcionário? Não, não pode ser descontados. Isso é um motivo de força maior, né? Creio eu que o que pode ser descontado é o vale transporte, porque o trabalhador não está se locomovendo para o trabalho. Ele está trabalhando em home office ou está em casa. Mas essas faltas são justificadas, não é? Não tenha dúvida, como se fosse uma doença, né? Essa falta é justificada. Creio que não há necessidade justificativa dessas faltas. É uma questão emergencial de saúde pública. Agora, doutor, nesse caso, existem regras pré-determinadas para o home office, por exemplo? Sim, em linhas gerais, as regras do home office são as seguintes. Prestação deve ser fora das dependências do empregador, não é? Com utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, se constitui como trabalho externo. Não se constitui como trabalho externo, né? É um trabalho home office. Prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deve constar do contrato individual, né? Isso como regra geral, não agora nesse momento. As disposições relativas à aquisição, manutenção, fornecimento de equipamentos, isso também é previsto em contrato, sempre que se estabelece o home office. O empregador deve instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções que deve evitar, não é, para doenças e acidentes do trabalho, não é, muitas horas na frente do computador, etc. O empregado deve assumir termo de responsabilidade se comprometendo a seguir essas instruções. O home office não está sujeito à jornada de trabalho de 40 a 44 horas semanais, porque o que caracteriza o home office é que ele é feito por tarefas e não por horas trabalhadas, né? Então há uma flexibilização. São tarefas e metas estabelecidas pelo empregador para ser cumprida em home office. Doutor, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Muito obrigado aí, viu? Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo todos vocês, todos os jornalistas, não é? Que, sem dúvida nenhuma, é um trabalho essencial, é uma função essencial para toda a sociedade. Um direito nobre que nós temos, que é o direito à informação e o direito à liberdade de expressão, que se traduz pelo trabalho jornalístico. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigada, Este foi o doutor Paulo Hamilton, que é advogado trabalhista e trouxe para nós aí informações nesses tempos aí de muita preocupação. A Rede Alesp prestando serviço com muita utilidade pública e